Oi, André, oficialmente no ar, então, por enquanto, sem usuário, só para testar o áudio e o vídeo contigo. Tá, entendi. Tá show de bola aqui. Beleza, vou deixar. Pessoal, boa tarde, obrigado pela participação aí de quem já entrou na sala. A gente vai aguardar mais um minutinho aqui até as 17 horas, a gente já começa a nossa conversa.
Bom, pessoal, boa tarde, então. Obrigado pela participação de todo mundo aí na sala. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Eu quero agradecer o André e o Fausto, que fizeram parte aqui dessa construção, dessa jornada aqui para a gente falar um pouco sobre tokenização e sobre a plataforma de tokenização Oken. Fausto está aí na sala, obrigado. André, obrigado. Já passo para vocês fazerem a saudação de vocês. Obrigado a todo mundo que conseguiu participar. A ideia é que a gente faça um papo aqui apoiado com um pouco de algum conteúdo rápido aqui no início, mas o mais importante para nós é essa possibilidade de fazer essa troca de ideias, esse bate-papo, responder algumas perguntas e interagir com vocês. Então, fiquem bem à vontade para ir postando perguntas, né, à medida que a gente vai fazendo a apresentação aqui. A gente não vamos ficar muito tempo aqui na apresentação para a gente ter mais tempo para fazer essa conversa e para poder fazer a apresentação efetivamente da plataforma. Tá? Então, André e Fausto, se quiserem fazer a saudação inicial de vocês aí, fiquem à vontade. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Fábio, Fausto. É sempre um prazer a gente estar falando sobre as coisas que a gente gosta de falar, né? Vamos fazer uma live bem bacana e ver os aspectos aí da tokenização que podem nos ajudar em várias áreas, né? Boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. É um prazer muito grande a gente poder se reunir para falar sobre esse assunto. É algo que, para nós da One, nos cativa bastante. E a gente sabe que é um mercado que está bem aquecido, tem atraído muita atenção. E a gente veio sendo provocado assim, a fazer esse bate-papo com vocês. E é um pontapé inicial nessa conversa, que vai começar aqui nessa live que a gente vai fazer, mas ela tem aí uma duração um pouco mais curta, mas com certeza a gente vai poder estender essa conversa depois, né? E a gente fica desde já disponível aí para seguir no papo com vocês. Então vamos que vamos, tô bem empolgado aí para esse papo e vou ficar de olho aqui também no chat para a gente poder coletar as perguntas de vocês e poder ir respondendo ao longo da nossa conversa. Legal. Eu quero agradecer também o Ecolab, né? E eu sei que tem algumas pessoas do Ecolab aqui na sala, né? Sandra, obrigado pela acolhida. O Ecolab é um espaço em que a One se sente muito à vontade, né, nessa construção desse ecossistema, né? Então, tem uma série de pessoas aqui que a gente vai agradecendo ao longo da conversa aí nesses próximos minutos, tá? Vamos embora, então. Deixa eu fazer um preview aqui, então, para a gente começar, né? A gente tem acompanhado, né, esse momento extremamente intenso, delicado, com excelentes conteúdos em lives maravilhosas aí que a gente consegue participar. Espero que todo mundo, dentro do possível, esteja acompanhando e aproveitando, né, esse momento de quarentena. Mas o que a gente percebeu, assim, recentemente, conectando com a nossa temática aqui, é que as primeiras semanas, né, e efetivamente, assim, de quando a pandemia, né, se espalhou efetivamente no mundo, se mostraram semanas extremamente tensas, né, no mercado de uma maneira geral, assim, na economia de uma maneira geral, mas os mercados, né, financeiros e dos ativos de uma maneira geral, eles derreteram, né, as bolsas de valores, a bolsa de valor no mundo, as próprias criptomoedas, né, assim, chegaram a ter uma queda aí de 50%, né, em determinada semana. E quando a gente fala de tokenização, e durante essa conversa a gente vai poder explorar um pouco esse tema, a gente enxerga a tokenização como uma maneira também de dar resposta, né, a um momento como esse, de aumentar a liquidez, né, de determinados ativos, de aumentar o alcance de determinados mercados, né, ou tornar mercados tão complexos um pouco mais dinâmicos, né, um pouco mais próximos, né. Então, um pouco desse conjunto, né, de argumentos que vão aparecer aqui na nossa conversa sobre tokenização, né. Falando rapidinho, blockchain é a temática que está na base, né, a tecnologia que está na base da nossa história aqui como 1% e como o Ecolab. Não é o propósito aqui discutir blockchain, mas eventualmente a gente tem pessoas na sala aqui com conhecimento um pouco mais inicial ainda de blockchain. Então, basicamente, quando a gente fala de blockchain, a gente fala de uma rede distribuída, né, de nós, né, que registram transações em blocos, e essas transações, esses blocos são encadeados, né, um bloco na sequência do outro, e quanto mais antigos são esses blocos, mais consolidadas estão as transações, mais seguro, mais transparente, à medida que essa rede for uma rede distribuída e transparente. Então, o blockchain está na base dessa arquitetura, dessa tecnologia que a gente utiliza
como plataforma para tokenização de ativos que a gente vai explorar um pouco adiante, né? Quando a gente pensa em blockchain, né, quando a gente pensa em diferentes arquiteturas, né, a gente enxerga que não necessariamente a gente usa somente a blockchain pública, basicamente, ou principalmente representado pela blockchain do Bitcoin, ou a blockchain do Ethereum, né, mas tem uma série de grandes players de mercado, né, a própria IBM, Corda, Oracle, Microsoft, que já estão nesse ecossistema, né, já fazem parte dessas grandes plataformas que oferecem, né, blockchain como tecnologia, blockchain as a service, ou blockchain a partir das suas arquiteturas, né? E com isso, na verdade, o que a gente quer dizer é que blockchain é uma tecnologia, embora ela tenha 10 anos, já é uma tecnologia bastante madura, né? Já é uma tecnologia com diversos frameworks bem estabelecidos, né? Com diversas plataformas bastante maduras e robustas para utilizar, e aí cada projeto de blockchain tem a sua característica, né? E para alguns projetos vai ser mais importante uma blockchain privada, alguns projetos vão participar e vão utilizar a lógica, né, de uma blockchain pública. Eventualmente a gente vai construir um projeto usando, né, Hyperledger, eventualmente a gente vai construir um projeto usando Ethereum. Então tem vários sabores, né, de blockchains que atendem a diferentes características, né? E aí cada projeto merece a sua análise aí diante dessas possibilidades, né? Um outro ponto importante também que a gente precisa comentar, né, quando a gente fala de tokenização de ativos, especialmente, essa distinção que existe, né, entre os tokens utilitários e os tokens representativos, né, os security tokens, né, porque, na verdade, aqui o importante para a nossa conversa, que vai se desenrolar nessa tarde, é entender que tem tokens que representam eles em si, né? Se você enxerga, por exemplo, o Bitcoin como um token, né, ele representa ele próprio, né? O próprio Bitcoin é a representação através do seu token chamado Bitcoin. E é o que acontece com várias outras criptomoedas, né? E a essência de um security token ou de um token representativo, e essa classificação tem algumas diferentes nuances aqui, mas ele basicamente é um token digital, né? Uma representação digital única de um ativo, digamos assim, no mundo real, né? Então é a transformação de um ativo no mundo real, pode ser uma grama de ouro, pode ser um terreno, pode ser um imóvel, pode ser um papel, um contrato, a transformação desse ativo em um token digital baseado em uma blockchain, registrado em uma blockchain, que permite, então, se beneficiar desse conjunto de atributos, né, que a blockchain oferece, né? Então, quando a gente fala de tokenização de ativos, é justamente esse processo de transformar um ativo que tem os seus meios negociais, né, no mundo tradicional, nos meios tradicionais, num ativo que pode, portanto, ser negociado no mundo digital com toda a segurança, transparência, robustez de uma rede blockchain, né? Então, quando a gente fala de plataforma de tokenização, é justamente essa plataforma que permite essa transformação de um token, né, que está lá no mundo real, né, num token que vem para o mundo digital e, portanto, ele pode ser negociado no mundo digital, né? A gente tem alguns exemplos, né, que a gente pode facilmente comentar, e aí eu vou, na terça-feira eu tive a oportunidade de participar de uma live que o Rubens participou e organizou, e Rubens, eu vi que você está aqui na call, obrigado pela participação e obrigado pela excelente apresentação na live de terça. E o objetivo da live na terça-feira foi discutir tokenização e uso de blockchain no mercado imobiliário, né? Então, como é que a gente transforma, como é que a gente cria essa camada de tokenização para dar mais liquidez, mais fracionamento, para ampliar o mercado imobiliário, que é um mercado gigantesco, né, no mundo inteiro, e não seria diferente, né, essa necessidade de discutir blockchain e tokenização nesse mercado, né? Vocês estão vendo na tela, é um projeto que nós participamos, que nós fizemos justamente para trabalhar fracionamento, tokenização e marketplace de mercado imobiliário em blockchain, né? Então, é um projeto que faz parte, né, da nossa experiência aqui em projetos de blockchain. O segundo projeto que a gente, para dar um segundo exemplo aqui de como a gente pode trabalhar a tokenização, é um projeto que nós fizemos para o CRIA, né, para o Fred, do Basement, que faz com que a gente converta participação societária ou investimento em crowdfunding de startups em tokens em uma blockchain, né, com a ideia de você conseguir fazer esse mercado de tokenização, de compra e venda desse ativo,
se tornar com muito mais liquidez, com muito mais facilidade, usando, então, blockchain, o seu marketplace, a sua plataforma de negociação, do que os tradicionais e normais papéis, né, que baseiam normalmente essa burocracia por detrás de um investimento numa startup. A gente poderia passar a tarde aqui discutindo e mostrando exemplos, né, de tokens, né, ou de ativos que podem ser tokenizados. Eu quis mostrar 2 casos aqui que representam projetos que recentemente nós estivemos envolvidos, né, e vou pedir ajuda do Fausto e do André aqui para me ajudar nessa construção desse argumento. Por que nós tokenizaríamos, né? Qual é a lógica, quais são os benefícios por detrás de uma tokenização? De repente, Fausto, se quiser continuar me ajudando aqui na conversa, vai ser um prazer. Muito obrigado, irmão. Tentar não transformar num jogral aqui, né? Vamos tentar fazer uma troca bacana aqui dentro desses conceitos, mas acho importante a gente ir trazendo a complementariedade das visões. E esse desafio do porquê tokenizar passa muito fortemente em como a gente olha para o mercado hoje em dia e percebe o quão é baixa a eficiência em diversos segmentos do mercado, né? Especialmente quando a gente fala em mercado de investimentos, em indústria financeira, a gente esbarra muito fortemente numa eficiência baixa, né? Eu trabalhei muitos anos em indústria financeira, em banco, e os bancos no mundo todo trabalham com indicadores de eficiência que são bem pesados, né? E que demonstram o quanto ainda é caro uma operação hoje em dia, né? Quando a gente fala especialmente em mercado de ativos, indústria financeira, mas isso é válido para diversos outros segmentos, né? Então a blockchain como uma abordagem para os problemas, né, uma solução para problemas, se propõe a permitir rastreabilidade, imutabilidade dos dados, digitalização da cadeia, e essa digitalização traz como consequência a possibilidade de a gente ter maior eficiência. E aí, quando a gente olha para alguns mercados, e o Fábio explorou aqui já na fala dele, usando como exemplo o CRIA, né, com a criação do Basement, investir em startups antes do CRIA, antes do Basement, significava visitar um escritório, acessar lá um portfólio, um livro de um portfólio com uma série de empresas e dados, fazer uma série de reuniões e, com base nos dados dessa reunião, assinar contratos de mútuo conversível, coisas do gênero, armazenar esses contratos numa gaveta em algum lugar e fazer um pagamento, um depósito numa conta bancária, e enfim, dá para imaginar, né, só nessa pequena sketch que eu trouxe, o custo, né, de uma operação como essa. Numa operação que, num modelo como o Basement, em que a gente pôde tokenizar a participação nessa startup, esse investimento, esse token digitaliza boa parte desse processo de geração, distribuição e circulação do ativo, que é talvez a parte mais interessante desse processo. E quando a gente fala em abertura de mercado, a gente fala em abrir mercado, é isso, né? É o permitir que a operação e esse ativo se torne circulante, né? E colocar um elemento de geração de valor do meu negócio materializado nesse ativo, né? E aí a gente está falando em participação numa empresa, mas é válido para um imóvel da mesma forma, é válido para uma obra de arte, é válido para uma pedra preciosa, é válido para uma série de outros segmentos em que eu materializo isso num token e dou essa agilidade. E aí você soma isso com o processo de digitalização do começo lá, que é a parte de o Know Your, tão conhecido lá, o Know Your Customer, né, que é o cadastro, digamos assim, o perfil do cliente e prevenção à lavagem de dinheiro, que está lá nos fundamentos do sistema financeiro brasileiro. Você cobre essa etapa com onboarding digital, entrega um processo digitalizado de acesso a esse ativo através de um token, você abre uma possibilidade de geração de negócio com custo operacional baixíssimo, digitalizado ponta a ponta, com rastreabilidade e segurança. Então, a tokenização acaba gerando, até aqui, um modelo, eu não quero usar a expressão de o melhor dos mundos, porque a gente espera que a gente possa melhorando isso ao longo dos anos, mas que explora elementos extremamente atrativos. Todo mundo está querendo, nesse momento, reduzir custo, ganhar agilidade e ter acesso a mais mercados.
né? Quem não quer que a sua empresa, na sua startup, possa ser investida, eu aqui na cidade de Canoas, aqui, a minha startup aqui em Canoas, possa ser investida por alguém lá em Manaus, né? Por que não? E eu não posso querer que essa pessoa de Manaus faça um voo até aqui, ou que eu encaminhe um Sedex daqui até Manaus para que essa pessoa possa acessar uma minuta. Então, gente, é trabalhar na eficiência desses mercados, justamente com a possibilidade de usar os tokens como elemento de acesso a esses mercados. Para mim, acho que fica bem explorado dessa forma. Enfim, já devolvo para vocês aí complementarem com as visões e trazerem aqui. Legal que a galera já está trazendo algumas perguntas aqui também que podem rechear o nosso papo aí. Um salve ao Rubão aí que tá conosco aí, mandou um salve para ti também, Fábio, parceiro nosso aí da One, e é bom que as perguntas já estão chegando. Vamos que vamos. É interessante... Não, né? Eu acho que no momento, né, Fausto, que a gente está justamente derrubando fronteiras, né, e falando tanto, né, nesse momento de uma redução de fronteiras entre as nações, parece fazer muito sentido, né, esse conjunto de argumentos que você colocou. Bola está contigo, André. Cara, ouvindo vocês falar, o Fausto falando de eficiência, né, um dos exemplos clássicos que a gente tem quase todo dia são as notícias de que determinada pessoa fez uma transferência internacional de 2 milhões, 3, 4, 5 milhões de dólares em Bitcoin e pagou $1, $2 de taxa de transação, né? Isso que é eficiência, né? Outro aspecto interessante isso tudo que tu descreveu, né, Fausto, tem a ver, do ponto de vista de digitalização de produtos, tá no cerne das organizações exponenciais, né? Que é o que toda startup busca. Uma forma de crescer exponencialmente é justamente digitalizando, transformando em ativos digitais essas coisas que antes eram físicas e tinham todo esse atrito, né, da transação, de negociar e tal. Um outro aspecto que eu vejo muito interessante, que é da tokenização, é que a gente pode ter a tokenização de imóvel, a gente pode ter a tokenização, sei lá, de créditos de carbono, a gente pode ter a tokenização de uma infinita quantidade de variedade de ativos. E quando a gente transforma isso em tokens na blockchain, a gente, como benefício secundário, né, mas também importante, a gente acaba criando uma linguagem comum de representação de ativos no mundo digital. Então, não importa se eu estou falando de 10%, um token que vale 10% de um apartamento, ou se eu estou falando do token que me dá direito a comprar e usar a influência do influencer, por exemplo, né? É um token, é uma linguagem, uma interface comum, e a gente pode, inclusive, se perguntar se no futuro não vai haver um grande mercado de todos os tipos de ativos possíveis usando a mesma linguagem, por exemplo, um ERC20 ou algum outro padrão como esse. Porque hoje, para comprar ativos diferentes, por exemplo, para comprar um imóvel, por exemplo, eu preciso ir no cartório, eu preciso negociar, ir para uma imobiliária, etc. E tal. É um processo. Para comprar crédito de carbono, eu preciso ir lá no produtor, ou de repente no intermediário, em um outro processo. Se eu transformo tudo isso em tokens, o processo é o mesmo. Eu vou fazer uma transação em dinheiro, eu vou receber tokens na minha carteira. E daí a gente cria um mercado global de ativos que talvez no futuro possam ser intercambiáveis. Eu posso usar crédito de carbono para comprar influência, por exemplo, trocar por influência, né? Porque eu tenho essa base, essa linguagem comum que é dada pela interface do token, né? É um dos aspectos que eu vejo também, porque é importante tokenizar os ativos, né? O André, nessa jornada aí porque tokenização, pelo menos faz uns 2, 3 anos que a gente vem ouvindo e falando muito sobre tokenização, né? Me conta, assim, exemplos de ativos que tu já passaram pela tua mão, né, um desenho de uma arquitetura de tokenização, ou ativos que fazem sentido, no teu ponto de vista, analisar. Eu vou pedir para te listar alguns exemplos, e depois o Fausto, se puder ilustrar e complementar, para a gente ampliar um pouco essa visão, né, de o que a gente pode tokenizar, né? Cara, eu ainda não descobri o que não dá para tokenizar, porque a gente começa nos exemplos mais óbvios, né, que são os mais claros, assim,
A pessoa tem um apartamento que vale 2 milhões, uma cobertura, um apartamento, sei lá, numa zona super valorizada, e quer vender, só que não é tão simples achar alguém que tenha 2 milhões para desembolsar. E daí, quando a gente tokeniza, a gente confere liquidez, porque tu fraciona de uma forma segura um ativo, e a liquidez é importante não só pela facilidade de venda, né? Quão rápido tu vende, mas quão rápido tu consegue vender um ativo sem desvalorizar ele. Porque eu posso pegar meu carro agora, que vale 200 mil, se eu tivesse um carro que valesse 200 mil, né? Pego um carro que vale 200 mil, eu vendo amanhã por 10 mil. É liquidez, mas a liquidez preservando o valor é algo que a tokenização traz, né? Então, a gente pode pensar em imóveis, a gente pode pensar em precatórios, né? A tokenização da dívida pública. A gente também já viu a tokenização de futuros, como sacas de soja, né? Tokenizam uma área do produtor e dá essa área, as sacas de soja que vão ser produzidas naquela área, dá como garantia para um fornecedor de insumos. Ou a gente poderia até pensar mais diretamente, tirar os intermediários e poder tokenizar essas sacas de soja futura diretamente para o investidor final, como nós aqui. Cada um, sei lá, eu gasto R$1.000 e eu tenho uma parte da produção e aí eu consigo diluir o risco, né? A gente pode pensar mais adiante também, como tem startups ou produtos, fazer o lançamento de um produto e tokenizar a receita dele, uma parte da receita dele. Inclusive nos mais intangíveis, como tokenizar poder computacional, tokenizar influência também, que é o caso da Infra, que a gente trabalhou, tokenizar atenção, que é o caso do Base Attention Token, né, o BAT, né, do browser Brave. Cara, até, por exemplo, se eu fosse hoje, digamos que eu vou querer abrir uma franquia da Localiza, e eu vou precisar gastar, fazer um aporte inicial de capital para comprar a frota. O que eu poderia fazer, eu poderia tokenizar essa minha frota e captar esse capital, esse montante que eu preciso através de um crowdfunding, da venda dos tokens, e me comprometer a remunerar esses tokens acima da utilização da frota. Quem sabe, para quem é contador, até alguma forma de repassar a desvalorização, né, do ativo, enfim, tem muito mercado e tem muitas formas de explorar os ativos que já existem, inclusive a gente vai ver acontecer de surgirem ativos que só fazem sentido a partir da tokenização. Então, realmente, é um universo realmente muito grande, e os especialistas falam que a gente desbloquearia com a liquidez da tokenização em torno de 20 trilhões de dólares de ativos que hoje são ilíquidos, né? Sim, baixa liquidez. Eu vou aproveitar, tem duas perguntas aqui no chat que eu acho que fazem muito sentido a gente conversar sobre elas. A primeira é do Elton, né? Ele pergunta, e elas estão intercambiadas aqui, né? Eu vou jogar essas perguntas para o Fausto, acho que o Fausto pode ajudar na resposta. A primeira delas é perguntando sobre que tipo de empresa, né, ou quais são as empresas que fizeram crowdfunding pelo Basement, né, e é um dos exemplos, né, que a gente está usando, né, de tokenização, e como fica o cap table, né, desse processo. Tá? Enfim, eu acho que o Fausto caiu aqui da call, eu vou esperar ele voltar, né, então quando ele voltar a gente retoma essas perguntas, né, e assim que ele voltar, Elton, obrigado pela pergunta, e Gustavo, eu passo a bola para o Fausto quando ele voltar aqui para a conexão. Bom, vamos avançar um pouquinho. Esse aqui é um slide esse aqui é uma informação que eu particularmente gosto bastante dela, que eu acho que ela faz bastante sentido, porque geralmente quando chega um projeto de tokenização, a gente precisa ajudar a empresa que está planejando tokenizar algo a desenhar a arquitetura do projeto, a entender quais são os elementos de um projeto de tokenização. E aí esse slide aqui, ele fala muito bem sobre como isso pode acontecer. Então, veja, tudo parte, né, de um ativo, né, que você tem, como o André bem comentou, assim, tem uma infinidade
de ativos podem passar por esse processo, pode fazer sentido tokenizar, né, de todas as mais variadas origens aí que você comentou, André. E aí tem um ponto-chave aqui, que é esse ponto de converter, né, de criar esse token a partir do ativo. Aí entram aspectos como a auditoria, a emissão, o controle, o token efetivamente ele representar aquele ativo, haver um controle de maneira que a organização, a empresa que está emitindo os tokens, ela não emita mais tokens do que os ativos, enfim, todos esses controles de compliance e transparência são essenciais para que o processo tenha maturidade, né? No momento que esse token ele estiver, então, disponível, né, ele precisa encontrar um marketplace, né, ele precisa encontrar um local onde ele vai ser vendido, negociado, comprado, onde os investidores vão encontrar os tokens à sua disposição para poder operacionalizar, né? E é justamente a partir desse marketplace e que os usuários, né, então os investidores lá em cima, eles vão passar por esse processo de Know Your Customer e de anti-lavagem de dinheiro para justamente validar se ele é um investidor ou um usuário possível de entrar naquela plataforma para negociar, né, aqueles tokens que ali estão disponíveis, né, que vão ficar, né, numa última instância, lá na wallet, né, na carteira desse investidor guardado. Ele de posse do token, ele tem, portanto, o direito de acessar aquele ativo que é representado por aquele token, né? Isso aí. André, me complementa elementos aqui que ficaram pendentes. Cara, é isso aí. O compliance do ativo é importante porque o token em si não vale nada, né? No caso do security token, ele vale o quanto vale o ativo que tiver subjacente, né? E no caso de security tokens, normalmente são ativos que precisam ser controlados pela empresa, né? Pela entidade que está emitindo eles por questões regulatórias, né? Por isso que a gente sempre considera o Know Your Customer e o AML como partes importantes, né, do onboarding dos usuários. O marketplace, ele normalmente se divide em duas fases, né, Fábio? Como tu estava comentando, a primeira fase, que é a venda inicial, que a gente convencionou chamar de mercado primário, em que o ativo é disponibilizado pela primeira vez para os investidores. E aí precisa ter um lugar para que isso aconteça, né? Pode ser para uma venda privada, né? Para alguns investidores, uma private sale, ou pode ser uma venda pública. E aí isso vai dos requisitos de negócio da entidade que estiver fazendo a comercialização desses tokens, né? E o mercado secundário, pelos projetos que a gente tem acompanhado e as conversas que nós temos tido com as empresas, muitas das empresas querem ter exatamente esse cenário que tu está colocando aqui, Fábio, no final das contas, muitas delas caem nesses mesmos recursos, né, que são necessários para poder botar no ar uma emissão e comercialização de tokens. E no marketplace, nós já vimos 3 formas de venda, né, e de comercialização no mercado secundário, que é quando o investidor fez a compra daqueles tokens. Então eu estou lá com, sei lá, R$1.000, comprei um token, e agora para dar liquidez para esses tokens, a entidade normalmente vai pensar numa forma de criar um mercado secundário. E a gente vê 3 formas disso acontecer, mais comuns, né? A primeira é que a entidade e a plataforma, ela é o único player com o qual o investidor pode transacionar. Então, ele compra da plataforma, quando ele vende para a plataforma. E aí, cada entidade tem as suas regras de remuneração nessas transações, né? Outra possibilidade é a criação do marketplace regulado, ou seja, com uma lista de usuários. Então, as transações só podem acontecer entre os usuários da plataforma, o que torna seguro para a plataforma, porque ela sabe que todos os usuários que vão ter acesso à compra daqueles tokens, eles já vão ter passado pelo processo de onboarding e ela já conhece, já sabe quem é, então não vai cair no risco de tá vendendo para alguém que não poderia comprar, né?
Então, esse é o segundo caso, o segundo caso em que o mercado secundário é controlado. E nós temos o terceiro caso, que seria o mais avançado e também o mais, né, não digo que mais interessante, mas seria o mais aberto, em que esse token é transacionado e comercializado entre pessoas sem nenhuma restrição, que seria o caso das transações de botar esse token numa exchange, por exemplo. Aí a exchange faz o processo de cadastramento dos investidores e ela está livre para transacionar lá dentro, ou até de liberar um mercado peer-to-peer, em que qualquer investidor que tiver tokens pode vender para qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Que é como hoje funcionam as moedas, como as criptomoedas, né? Como o Bitcoin, o Ethereum, não tem nenhuma restrição, né? Então a gente tem todos esses níveis, né, de restrição desse mercado e das transações entre os usuários, desde o totalmente controlado, em que o usuário só pode falar e transacionar com a plataforma, até o totalmente aberto, em que eu posso transacionar com qualquer pessoa do mundo todo, sem nenhum tipo de interferência. Isso acho que é um ponto importante, André, assim, porque às vezes as pessoas nos procuram com a ideia de que emitir um token significa que eu preciso listar ele numa exchange para ele ser negociado, tá? E não necessariamente, quer dizer, se você tem um ambiente mais controlado, você dá liquidez, ou você amplia o mercado, você permite que pessoas de outros locais, né, façam a negociação, mas não necessariamente via uma exchange. Então, acho que esse é um ponto bem importante aqui que precisa ser comentado, muito bem lembrado aqui. Exatamente. Bom, vamos avançar um pouquinho, André. Eu vou pedir para que tu comente aqui sobre o Wokin, né, sobre a plataforma, porque esse cenário, né, desses diferentes blocos aqui que compõem um projeto de tokenização, a gente discutiu tanto eles nos últimos 2 anos que nós chegamos à conclusão de que faria sentido criar uma plataforma para fazer isso, né, para facilitar a tokenização e viabilizar esses diferentes projetos, ideias que surgem para nós sobre tokenização. Então, eu vou passar a bola para ti, e aí, enquanto isso, eu vou confirmar aqui se o Fausto está nos escutando, para ele poder voltar aqui e participar no debate com a gente. Tá, legal. Fábio. Então, é bem por aí. Como a gente tem tido contato com tantas empresas e entidades querendo emitir seus tokens e fazer esse processo de digitalização dos seus ativos, a gente percebeu que tem todos esses componentes em comum nesses projetos, né? E o Fausto está online de novo. Opa! Legal, cara, legal. E daí a gente chegou à conclusão, olha, por que a gente vai começar? Inclusive, eu acho que tem uma pergunta aqui que alguém colocou, quanto tempo leva para fazer um projeto de tokenização e tal, justamente para evitar a gente ter que reescrever a roda todas as vezes que a gente tivesse um projeto para desenvolver, né? Nós desenvolvemos uma plataforma que a gente fornece como serviço. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa pode entrar na plataforma e já está pronta. Pode emitir os tokens através da plataforma, que vão sair os tokens com as configurações de security, que a gente idealizou primeiramente para Basement, que é um projeto open source, né? Então, ele é aberto. E em cima disso a gente desenvolveu, foi além, e deu mais mecanismos de controle e uma maior granularidade de permissões para ele, né? Então, tendo essa plataforma é muito mais rápido. Em vez de eu contratar uma empresa para começar do zero, tudo, a gente simplesmente faz o onboarding no Wokin e ela já tem acesso a todos os benefícios da blockchain imediatamente, né? Que são segurança, auditabilidade, transparência e rastreabilidade, né? Então, emitir token com Wokin fica simples como usar um site de um banco, assim, né? Tem o teu tokenzinho para fazer o acesso, no caso, nosso vai ser a chave privada da carteira, né? Do MetaMask, mas tendo esse mecanismo, esse dispositivo de segurança, fica fácil como usar um site de banco. Né? Então, deixa eu ver, eu acho que eu vou mostrar aqui rapidamente, né, Fábio? Bora. Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Fazer um rápido overview no Wokin.
enquanto tu faz o setup aí, então, deixa eu fazer aquela pergunta pro Fausto, tá? O Fausto, antes da tua saída, Fausto, eu ia te fazer uma pergunta sobre uma pergunta do Elton, tá? Eu vou colocar ela de novo aqui no destaque, né? Sobre exemplos de empresas que fizeram crowdfunding pelo Basement, né? Investidores, volume financeiro, e ao mesmo tempo o Gustavo, na sequência, fez uma pergunta sobre como fica o cap table, né? desses investimentos. Então, acho que tu pode responder as duas perguntas em uma só, enquanto que o André prepara ali para fazer o acesso ao Walking. Fausto, acho que tu está no mudo aí, Fausto. Aí, obrigado por avisar, Fábio. Gente, caiu a internet que caminhei pela casa toda aqui para tentar conectar, ainda bem que deu certo. Sobre as empresas que já captaram, assim, o site basement.io é o site, até estou navegando aqui no site da própria do Basement, né, para poder ver as informações mais atualizadas aqui das captações que foram feitas, ofertas abertas, né? Então, se for lá, basement.io/ofertas-abertas, tem 2 private aqui fechados, então que não dá para saber, mas eles têm aqui East Village, Condomínio Be Happy, Inteligente ADM, Cervejaria Invicta, Radix Investimentos, Party U, Vert Garden, só do que está em aberto. Mas eles fizeram o Clube do Malte, e acho que ao longo do ano passado foi feito, e o primeiro processo de captação que foi feito foi o do próprio Basement. Foi feita a captação de R$700 mil na época, com uma cota mínima, que eu acredito que é a cota mínima padrão do Basement, que é de R$500. Então foi o processo que rodou já, a gente está há 1 ano e meio mais, até eu acho, já operando com a blockchain que a One colocou de pé para o Basement, né? E é legal porque o trabalho que foi feito lá foi de propor um padrão brasileiro para security token que tivesse de acordo com a regulação 588 da CVM, né? Esse padrão está até disponível lá para, não sei se tem algum desenvolvedor aqui também, mas está disponível o padrão aberto lá no GitHub da 1%, está também esse padrão aberto para a comunidade. E o cap table, como é blockchain, se você acessar ali qualquer leitor de dados da blockchain, como um Etherscan da vida e poder e colocar lá o contrato, o endereço do contrato, vai aparecer toda a distribuição dos tokens, né? Todo o histórico aberto na blockchain da alocação dos tokens que foram feitos. Dali é possível saber, né, os percentuais divididos dessa rodada de captação, né? Que cada rodada de captação tem um smart contract específico correspondente de geração e oferta de tokens, né? Então, o processo de criar os tokens da oferta e disponibilizar ele na blockchain é um processo que a gente entendeu que ele tem um padrão, né, que respeita já a regulação do mercado, né, a regulação do mercado brasileiro e internacional, e por conta disso a gente identificou que é muito mais rápido e ágil a gente atender os nossos parceiros com uma solução que permita criar, ofertar e gerenciar esse ciclo de vida, do que ficar atendendo caso a caso, né, com um processo que a gente entende que, de certa forma, já está bem amadurecido ao longo desses últimos anos, e foi assim que nasceu a Oaken, né? Eu digo a Oaken, os guris falam o Oaken, né? A gente ainda não se né, se é guri ou menina, mas a plataforma Oaken nasceu dessa grande oportunidade de dar atração e permitir que vocês que estão trabalhando nesse mercado aqui, estão conosco na sala, possam rapidamente montar suas ofertas e acessarem mercado utilizando a oferta de tokens a partir da Oaken, como ela funciona. Então, por gentileza aí, André, tá tudo contigo, fazer essa demonstração aí da Oaken, como funciona, e a gente vai poder aí explorar essas nuances de como gerar, e até tem algumas perguntas que eu não sei se já foram respondidas, de quanto tempo eu levo para conduzir um projeto de tokenização. Acho que vai dar para perceber bem esse tempo de setup de um projeto como esse, olhando como a gente tem esse processo hoje estabelecido na Oaken, através da explicação aí que o André vai fazer para nós agora. Aí tá tudo contigo, André. Bacana. Então tá, pessoal. A gente tem aqui, o sistema é realmente bem simples, assim, ele não tem nada de espalhafatoso, né? Não tem nenhuma pirotecnia. Ele é um sistema que ele conecta direto na rede. Alguém perguntou qual que foi a rede que a gente utilizou. A gente utiliza bastante a Ethereum,
mas o Woken, ele é compatível também com a blockchain da RSK, e a gente tem também no roadmap integrar com outras blockchains, né? E aí, RSK, estamos falando em guardar dados em rede Bitcoin, né? Exatamente, Mas, por enquanto, a Ethereum ainda é a rede de facto, né, para smart contracts, mas tem várias outras sendo amadurecidas e entrando na concorrência, né? Em todo caso, a gente começa pela que está mais conhecida, né, que é a Ethereum. Então, a gente apresenta para o usuário aqui, com a carteira MetaMask conectada, a lista de tokens dele, né? Se eu entrar nos detalhes do token, eu vou ver aqui o símbolo dele, que funciona como ticker, né? O supply total dele, que já foi emitido, quantos decimais ele tem. E nós temos também um campo para colocar uma descrição, seja uma descrição de aspectos legais ou de aspectos de negócio, né? E o importante é que isso aqui, no momento que o token é gerado, essas informações todas, né? Mas principalmente essa descrição também, fica armazenado na blockchain. Então, se eu tiver algum prospecto legal ou algum prospecto de financeiro, né, alguma coisa assim, eu posso escrever aqui, ou eu posso deixar links aqui, isso vai ficar na blockchain, e na blockchain vai ficar lá para sempre. Então, dá uma transparência de cara para quem for acessar esse token, do que ele está comprando, ou do que ele está, né, do que ele está transacionando nesse momento, né. Ainda a respeito do cap, nós temos duas formas de lidar com ele, né? A gente pode, o total supply, ele sempre nasce como zero, como a gente vai emitindo tokens, ele vai aumentando, mas a gente pode botar um cap, um teto, no caso, né? A partir até aquele teto, tu gera tokens, acima dele não gera mais. Isso é bem importante para empresas que vão fazer captação, por exemplo, e precisam ter um cap, né? Por exemplo, shares de uma empresa, de uma startup, não são infinitas, né? Então, a gente põe um cap, e se for o caso de fazer um novo round, uma nova rodada de captação, a gente consegue, inclusive, fazer uma modificação desse cap, aumentar ele para manter ele sempre de acordo com o número de shares do ativo que tiver por baixo, né? Nós temos também aqui informações a respeito das permissões, né? Esse token, o que a gente pensou? A gente pensou fazer um token para responder a todas essas necessidades, né, que a gente está vendo no mercado. Então, a gente criou um token em que a gente tivesse uma granularidade maior de permissões para que as diversas funções pudessem ser distribuídas entre agentes diferentes, como, por exemplo, eu posso ser o criador, aqui em cima a gente consegue ver, né? São 4 papéis. O papel do criador, o papel da pessoa que emite, da carteira que emite, gera tokens. Um que é de controle, de pausa e resumo da transação, de transações, e um cara que é responsável, pode ter o papel de queimar tokens. A gente já vai ver em seguidinha, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma granularidade grande, assim, de permissões. Eu posso, inclusive, autorizar uma empresa de compliance, uma empresa que faz só no customer, faz onboarding, especializada com isso, eu não preciso nem me envolver. Entrego para ela a possibilidade de emitir esses tokens, autorizando a carteira dela, e ela mesma vai fazer essas emissões de token, ou uma empresa que faça só a venda dos tokens, né? Ela pode emitir os tokens do meu contrato de token, né? Eu também posso ter alguma outra empresa responsável por ficar controlando as transações do meu token, e se for o caso, pausar elas, suspender todas as transações por um momento, enquanto se faz alguma avaliação, e depois liberar de novo para transações, né? Isso também funciona para quem é desenvolvedor, para que eu possa permitir que uma API emita tokens ou tenha controle sobre o token, né? Sem conferir o acesso administrativo global sobre as funções do contrato de token, né? O André, nós temos... Diga. Se tu me permite uma contribuição, esse talvez seja um dos pontos mais sensíveis de um projeto de tokenização, porque qual é a segurança... Geralmente essa pergunta vem para nós também. Qual é a segurança
de um investidor em comprar um token? Né? Como é que eu garanto que o emissor de token não está emitindo mais tokens do que realmente representam os ativos, ou que aquele token não tem uma liquidez, ou que não tem uma conversibilidade lá na frente, né? Então, quando a gente fala que a gente pode atribuir papéis e quem vende não é quem emite, ou quem emite não é quem audita, isso é essencial para a credibilidade de um projeto de tokenização, né? Então, para quem está pensando em tokenizar, essa possibilidade de atribuir diferentes papéis é uma característica essencial de um projeto, né? Isso eu acho que é importante frisar aqui. Boa. Então tá, eu vou pular algumas aqui, para a gente já estar bem avançado no tempo, né? Mas vou resumir, na verdade, algumas das sessões aqui. A gente consegue ver tem um log, né? Um histórico das transações administrativas que foram feitas com esse token, né? Aqui a gente está vendo os papéis serem atribuídos a determinadas carteiras, uma transação que foi feita de uma geração de tokens, né? Outra queima de tokens. Através da wallet aqui, do menu wallet, eu consigo, por exemplo, ver o extrato de uma determinada carteira como se fosse um extrato de banco. Eu tenho aqui esse usuário, esse dono dessa carteira, tem todos os 9.990 tokens. A gente pode ver que, inicialmente, foram gerados 10 mil tokens, e depois nós tivemos um débito, né, que foi uma queima de tokens, de 10 tokens, que deixou ele com o resultado final. Então, aqui eu consigo ter uma ideia do histórico de transações de todos os usuários que têm ou já tiveram tokens desse contrato, né. Tem uma área para gerar os tokens, tem uma área para gerar os tokens a partir de um CSV, que automatiza um pouco, né, quando a gente tem muitas carteiras para gerar tokens. Eu tenho o burn é uma função especificamente do security token, que ela foi amplamente discutida no ecossistema, né, de padrões de token. Hoje ele está no guarda-chuva do 1400, que é, como eu estou trabalhando com token security, que tem a ver com ativos por baixo, eu tenho que ter uma forma de permitir que o dono desse token possa queimar e desfazer transações que foram originalmente feitas. Por exemplo, um caso mais específico, mais claro eu sou um holder, eu tenho 3 tokens de uma determinada empresa e eu perco acesso à minha carteira. Se eu perder acesso à minha carteira, significa que esses tokens estariam para sempre perdidos, né? Mas no mundo real isso não aconteceu, eu ainda tenho acesso àqueles shares, porque eu sou sou participante societário daquela empresa, né? Tem um pedacinho dela. Então, o dono do token, o responsável pelo token, o administrador, ele pode queimar esses tokens e transferir para uma nova carteira, né? Isso também pode ser necessário se o token ou algum holder for objeto de alguma ação judicial, né, que demande tirar o acesso dele, ou por algum motivo, sei lá, óbito do holder, precisa passar para os herdeiros dele. Então, a gente garante que o administrador do token tem controle sobre esses tokens em casos bem específicos, né? E, por fim, é aquilo que a gente estava falando do mercado secundário poder ser executado, né, ser liberado por uma subseção dos usuários da blockchain, ou seja, para os usuários cadastrados somente. A gente pode vincular os tokens a uma lista de acesso, que seria basicamente a lista de todos os usuários que estariam habilitados a transacionar. No momento que eu vinculo essa lista, ninguém mais pode transacionar para fora da lista, ou seja, se estamos eu e o Fábio e o Fausto na lista de acesso, a gente não pode transacionar para ninguém, exceto para 2 de nós mesmos. E aí a gente consegue vincular e desvincular. Então, inclusive, dá para se pensar num processo de adoção progressiva. No momento inicial, ninguém pode transacionar, só pode comprar, não existe mercado secundário. Então, depois a gente pode adicionar um mercado secundário através da plataforma, para começar a testar. Depois a gente abre para os usuários da plataforma e, futuramente, quando a legislação permitir, a gente pode simplesmente desvincular essa lista de acesso
e deixar que todos tenham a possibilidade de emitir tokens, né? Então, para finalizar aqui, eu queria só mostrar a geração de um token, né? Eu precisaria exibir a tela toda aqui, não só vocês me dão só um minutinho, e não só O André, enquanto tu ajusta aí, o Gustavo lançou uma pergunta aqui que eu vou jogar para todos aqui, que ela é uma pergunta bem pertinente ao que tu está comentando aí, né? Quem pode gerar token? Vamos aproveitar para, já que a gente está na demo do Oaken aí, vamos fazer essa resposta para o Gustavo. Claro. Quem pode emitir tokens, no sentido de tecnologia, qualquer pessoa. Usando o Oaken ou não, é só fazer a publicação do smart contract na rede, né, que tiver desejo de publicar, por exemplo, na Ethereum. É claro que fazer a publicação exige alguns conhecimentos técnicos, e é justamente isso que a gente pretende oferecer com o Oaken, né? Qualquer um pode emitir sem precisar saber dos detalhes e das especificidades de fazer uma publicação com segurança, né? Então, todos que estão assistindo essa live e os que vão assistir futuramente, é só ter acesso à nossa plataforma e emitir tokens. Não sei se era o contexto da pergunta, né? Mas sim, é fácil como clicar um botão. Por exemplo, vocês conseguem ver minha tela aí, certo? Então, vou criar aqui um token live token. O símbolo vai ser live. Vou botar 2 decimais aqui, eu vou botar welcome to world. Bem-vindos ao mundo tokenizado. Então, eu vou confirmar. Ele vai abrir a tela do MetaMask, para quem é da área já sabe como é que funciona, mas o MetaMask é uma carteira de mercado, onde vão ficar as minhas credenciais, ou seja, o Oaken não tem nenhum momento acesso às credenciais, a chave privada, né? E para a gente ter uma ideia, se a gente fosse pagar um preço padrãozinho, a emissão desse token, a gente estaria pagando em Ether, ou seja, o custo da rede para gerar, a gente estaria pagando 71 centavos de dólar. Então, é realmente super barato para emitir tokens. Eu confirmo a transação e eu consigo visualizar, para quem também não é da área, o Etherscan é uma entidade independente que faz a monitoria e cataloga, entre aspas, né, todas as transações que acontecem na rede Ethereum. Então, aqui é basicamente, a gente vê essa transação acontecendo, e a gente está vendo ela acontecer por uma entidade separada, então já é uma outra forma de auditar essa transação, que realmente aconteceu na internet, na blockchain, e a gente tem aqui o sucesso, ou seja, se a gente agora na nossa lista, o nosso live token já está disponível. Não tem nenhum supply, a gente não gerou, mas se a gente entrar nos detalhes, a gente vê. A descrição é bem-vindos, nosso símbolo, e o total de decimais. Então, é realmente muito simples de se emitir um token na blockchain com todas essas funcionalidades usando o Oaken. É questão de preencher 4 campos e executar a transação. Então, basicamente, é importante que a gente diga isso, né? Os tokens que são emitidos pelo Oaken, eles têm todas essas camadas de controle, que a gente implementou para que seja possível usar como security, mas ele conserva a compatibilidade com o padrão ERC20, que é um padrão mais difundido de mercado. Todas as carteiras digitais de tokens e de criptomoedas que trabalham com tokens implementam o ERC20, esse padrão, né? Então, apesar de todas as customizações que a gente fez, ele ainda continua compatível, né, com todas as carteiras. Então, não pode usar o MetaMask, ou pode usar a Cypher, pode usar a carteira da Coinbase, que ele vai funcionar como se fosse um token ERC20 também. A grande dificuldade, né, André, num projeto desses, não é a camada da tecnologia ou da emissão do token, né? A grande dificuldade ou o esforço maior está na modelagem de negócios e na credibilidade desse token no mercado, né, para que ele alcance o mercado efetivamente, tenha liquidez, tenha ganho, né? Tem uma pergunta, Fausto, que eu vou jogar no teu colo aqui do Juliano, como se certificar que o dono do token é conhecido?
Os processos que eu comentei ali inicialmente de prevenção à lavagem de dinheiro, cadastro dos usuários, né, o chamado Know Your Customer, justamente visam associar, né, o detentor lá ali de uma conta blockchain ao seu cadastro, né? Ou seja, a lei brasileira prevê isso, e em outros países ela funciona da mesma forma, ou seja, ela não permite arbitrariamente que qualquer pessoa possa simplesmente sair operando com a sua chave na blockchain e a partir dali ela possa começar a negociar tokens, né? Então, no caso da lei brasileira, é necessário que a pessoa tenha um cadastro, né? E esse processo de cadastramento ele é conhecido como Know Your Customer. Então, a pessoa vai passar os seus dados para essa empresa que criou, digamos assim, é a criadora do token, e essa empresa vai fazer o processo de vincular os dados dessa carteira com os dados do cadastro, né? Então, é o processo como a própria Basement funciona e é o procedimento indicado, né, nos casos em que a gente precisa mapear o proprietário de uma carteira que está operando, digamos assim, com token na blockchain com o seu cadastro, né? E aproveitando, então, eu já vou devolver uma para ti aqui, que é a do Elton, fez uma pergunta também bem pertinente, que é bem até comum da gente escutar, de uma empresa que quer fazer um crowdfunding através de emissão de tokens. Essa empresa, para operar, né, usando a Oaken, por exemplo, ela precisa ter posição, né, em tokens, ela precisa ter Ether na conta, a lei prevê, né, e suporta empresas que tenham tokens na sua carteira. É possível essa empresa declarar esses tokens no seu balanço? Tá, tem várias perguntas em uma, todas muito pertinentes, né? Então, vamos lá. Deixa eu jogar essa pergunta aqui na tela aí, né? Bom, a primeira é a seguinte, né? Para a emissão do token, né, digamos que uma determinada empresa queira usar o Oaken para emitir tokens. Na primeira, ela vai sim precisar uma posição em algum saldo de Ether numa carteira para poder fazer uma publicação desse smart contract na blockchain Ethereum, para justamente permitir que esse token seja emitido e esteja publicamente, né, nessa blockchain. Esse é o primeiro ponto, né? Assim como qualquer ativo de criptomoeda, por exemplo, já se espera hoje, há uma legislação, uma regulamentação no Brasil que pressupõe a declaração desses ativos no imposto de renda da pessoa física, ou se há uma empresa que detém um token que representa um ativo, né, a representação desse ativo no seu balanço, né? Acho que isso é uma prerrogativa até para fins de transparência, para fins de auditabilidade. Quer dizer, assim como se uma determinada empresa tem ouro, ou tem dólar, ou tem qualquer outra representação econômica, isso deveria estar e deve estar no balanço, né? Esse é o ponto. Eu acho que tem uma dúvida que sempre aparece também, que é em que medida a regulamentação, a legislação brasileira permite que ativos sejam tokenizados e negociados de forma digital, né? Então, não dá para a gente dizer hoje que o mercado está amplamente liberado, habilitado, porque existe sim um controle ou uma regulamentação que é feita pela CVM, né? Quando você tem um ativo que é conhecido como um valor mobiliário, tem determinadas premissas e prerrogativas da CVM que precisam ser respeitadas, né? Então, você não consegue, por exemplo, é uma discussão que a gente tem feito muito com o Rubens, né, que está na call aqui sobre real estate. Você não consegue hoje tão abertamente fazer... Fábio travou? Eu acho que deu algum problema na conexão dele. Já tá voltando, velho. Ah, legal. Mas né, Fausto... Oi, voltei. Diga lá, vai lá. Desculpa. Que bom que deu para voltar. Espero que vocês tenham conseguido escutar até a parte da CVM. Até a parte da CVM, sim. Você falou que o Rubens também tá na call e não é tão simples. Isso Então, que assim, nem todo o mercado está pronto, está maduro do ponto de vista de regulamentação para ser tokenizado, né? Então, um dos desafios que a gente sempre tem quando surge um projeto de tokenização é justamente avaliar, do ponto de vista de regulamentação, a legitimidade daquele projeto, se
se é um processo autorizado, permitido de ser feito, né? Porque em nenhum momento a gente imagina que isso aqui deva ou possa ser usado para fazer algo que não é permitido em lei, né? Então, acho que isso é um bom resumo aí para ajudar nas respostas do Elton, né? Sim. E realmente precisa ter uma carteira com Ethers para poder transacionar, né? Existem algumas soluções que já estão disponíveis no mercado, um pouco mais avançadas, em que é possível transacionar, os investidores, ou até mesmo o dono do token, poderia transacionar sem pagar a taxa de transação, né? Mas o sem pagar significa que outra entidade pagou antecipado, né? Pagou, já deixou um depósito de taxa de transação pronto lá, e aí alguns usuários que são habilitados podem transacionar usando essa taxa que já foi paga. É como se fosse uma conta pré-paga de taxa que tu autoriza outras pessoas a debitarem dela, né? Sim, sempre que acontece uma transação na blockchain, alguém tem que pagar a taxa de transação, que é a remuneração daquele minerador que gastou poder computacional e energia para fechar o bloco, né? Muito bem. Perfeito. Eu vou voltar à apresentação aqui em seguidinha, mas se tiver mais alguma pergunta aí, André e Fausto, se vocês puderem lançar a pergunta aí, embora a gente já tenha passado um pouquinho, né, do nosso horário, né, da nossa previsão de 1 hora, se tiver alguma pergunta ainda, acho que a gente tem uns minutinhos para responder ainda. Depois essa live aqui, esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai postar no YouTube também, então caso alguém não tenha conseguido acompanhar desde o início aqui, vai estar disponível depois para acessar. Eu fiz uma brincadeira aqui, fiz uma pergunta sobre que outros assuntos, né, poderiam ser alvo, que interessa a tokenização de ativos, e blockchain e real estate fica em evidência, né? E uma das perguntas do Fabrício aqui, Fausto, acho que essa eu posso passar a bola para ti, que está bem inteirado nesse assunto, diferentes aplicações de blockchain para o lado de ensino, de educação, né, de instituições de ensino. Acho que esse é um tema gostoso de falar também, né? Sensacional. Ótima pergunta, Fabrício. A gente tem um carinho muito grande pelo uso de blockchain nesse contexto, e uma experiência bem significativa da One já em projeto, nesse sentido, abordando esse mercado. E no final, meados de 2018, nós iniciamos um trabalho em parceria com a Universidade do Oeste Catarinense, com a Unichapecó, voltado a dar transparência aos registros acadêmicos usando blockchain. Né? E aí já tem um exemplo bem marcante de onde a gente pode usar a blockchain no meio acadêmico, que é dar transparência aos registros de presença e notas, né? Porque é o tipo de contexto em que o professor universitário lá tem muitas vezes centenas de alunos, né? Muitas vezes um controle fraco, né, dos registros de presença, muitas vezes em papel, e é muito difícil para o professor ter essa segurança e essa garantia de que os dados que ou ele está armazenando no papel, ou muitas vezes coloca no sistema de ensino, estão de fato assinados, né, por ele digitalmente, para ter essa segurança. Então a gente tem um caso que está em uso, acho que a gente já fechou 3 semestres já de registros acadêmicos feitos numa blockchain, nesse caso uma blockchain privada, acessada pela Unichapecó para os registros de frequência e notas, e a gente também desenvolveu depois com eles na sequência o registro de diplomas e certificados, porque também é um tema que ele é um tema regulado hoje pelo MEC, né? O MEC estabelece que, se não me engano, até o final desse ano, 2020, todas as instituições terão que colocar uma consulta online nos seus sites
dos certificados emitidos, diplomas. Então, a Uno Chapecó já se adiantou a essa regulação e faz o registro, né? Está nesse momento implementando, né, o uso da tecnologia para fazer os registros acadêmicos dos diplomas emitidos. Então, você vai poder, ao consultar lá pelo nome da pessoa, pelo CPF, enfim, pelos campos de busca, poder não só ter a ciência acadêmica, mas a comprovação em blockchain que o registro foi feito lá na data da emissão do diploma, de que esse registro foi emitido, né, o diploma foi emitido pela universidade. Então, a gente tem um trabalho que a gente está fazendo com instituições, né, como o 1%, procurando diversas instituições de ensino para falar sobre esse tema e, inclusive, provocando as instituições a formação de um consórcio universitário, né, em diversas instituições para que os registros acadêmicos possam ser compartilhados entre as instituições e isso, inclusive, além de dar soluções como essas que eu já trouxe de registros acadêmicos e diplomas, também já facilitar questões de transferências entre estudantes e coisas do gênero, né? Então, Fabrício, se você tem aí algum caso de uso aí que esteja te provocando a curiosidade em como aplicar, né, blockchain no meio acadêmico, pode fazer contato aí conosco na One, que com certeza a gente vai poder te ajudar. Se você colocar lá Uno Chapecó Blockchain, isso vai cair direto, né, lá no artigo, no próprio site da Uno Chapecó, descrevendo como foi feito o uso de blockchain para os registros acadêmicos e um pouquinho mais sobre como é que a tecnologia está agregando lá para eles. Então, obrigado pela pergunta aí, a gente fica à disposição para interagir um pouco mais sobre isso. E Fausto, a gente pode ir mais longe, né? Assim, a gente pode criar um token que representa uma espécie de moeda num contexto universitário, que você pode premiar alunos com melhor desempenho, transformar esse token numa moeda para utilizar serviço da universidade ou descontos da universidade, aplicar uma lógica de gamificação, né, usando blockchain e tokens, que cria um ecossistema fantástico, né, que cria uma interação, né, uma economia na universidade que ela não é baseada no dinheiro tradicional, né? Então, acho que faz bastante sentido esse modelo, né? Tem uma outra pergunta, André. Posso te lançar mais uma? Tu está com o teu microfone no mudo, agora voltou. Sim. Mas deixa eu te lançar essa pergunta do Elton aqui. Quando a rede Ethereum 2.0 estiver em produção, os smart contracts do Oaken precisarão ser redeployados, né, emitidos de novo na rede, ou eles precisarão ser reemitidos, ou o que vai acontecer quando vier a 2.0? Ótima pergunta. Deixa eu só fazer um pequeno adendo na resposta para o Fabrício. Fabrício, nós temos 2 professores universitários aqui falando, então eles conhecem o ambiente acadêmico por dentro, né? Então, tem know-how. O Fausto e o Fábio aí são mestres e PhDs, literalmente. Em princípio, não vai precisar fazer um redeploy dos contratos, porque as mudanças, claro, a gente tem que ver no detalhe as breaking changes, né? Mas as mudanças principais na 2.0 tem mais a ver com a camada de infraestrutura. Então, a gente vai trocar o Proof of Work para o Proof of Stake, eles vão trocar a linguagem, se não me engano, da EVM, vão usar EWASP, se não me engano, vão implementar sharding, que é uma solução para tentar responder aos desafios da escalabilidade. Então, em teoria, pelo menos o que a gente sabe até agora, né, nenhuma dessas alterações vai mexer com a linguagem e com os comandos de contratos. Pode ser que sim, mas a gente já tem um roadmap de fazer pelo menos os contratos do Oaken serem upgradable, né? A gente poder fazer o upgrade desses contratos. Então, se acontecer, vai ser um upgrade e não um redeploy, né? Mas, em princípio, pelo menos o que eu tenha visto aqui, não teve nenhuma break change nos comandos e na linguagem, a ponto de tornar os contratos que estão agora na rede obsoletos ou quebrar eles, né? Mas, muito boa pergunta. André, excelente. Tem uma outra pergunta aqui do Adilson, boa também, que estava imaginando que ela viria. Vou botar ela no teu colo aí, Fausto. Quais seriam os custos, né, e a forma de contratar e utilizar o Oaken?
Bom, o Oken, boa pergunta, obrigado pela pergunta, inclusive. O Oken nasce com uma proposta de mercado em que aquele modelo software as a service, né, como a gente costuma dizer, ou seja, é um modelo de contratação bem simples, né, bem flexível, em que a pessoa vai, paga ali o quanto usa, né, então tem lá o famoso lá Pay as you go, então a gente tem um modelo lá de contratação por token, ou seja, vou fazer um token, vai pagar por esse um token, e aí vou fazer mais outro, paga por esse token complementar. E a gente também tem um plano mensal, que a pessoa aí tem um processo de emissão mais contínuo, tem a necessidade de emissão de tokens com uma frequência maior, aí pode fazer a contratação do token sob demanda mensal, né? Não tem necessidade de fazer os pagamentos novamente após a emissão, pode emitir quantos tokens quiser. E para aqueles que ainda são daí do modelo um pouco mais tradicional, que tem a necessidade de rodar isso no seu ambiente, na sua infraestrutura, a gente também tem um modelo lá on-premises para quem quer instalar e tal. Aí tem um tempo, obviamente, daí não é imediato, mas você, por exemplo, que está aqui assistindo a live agora, quiser emitir um token hoje, dá para emitir. A plataforma está no ar, está funcionando, está operando, né? A gente consegue emitir. Então, a vantagem da Oken é essa, né? Você consegue muito rapidamente atender uma demanda, né? A gente está com clientes com esse momento assim, do tipo, cara, eu preciso começar um private sale a qualquer momento. Eu posso confiar que a plataforma vai estar disponível para poder fazer essa alocação dos tokens? A resposta é sim, está disponível, né? Ela está no ar, está funcionando, operando, e aí quem quiser isso rodando na sua infraestrutura, obviamente aí tem um tempo de setup de projeto, aí, enfim, talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas quem quiser assinar lá, pode pagar por mês e emitir lá quantos tokens for necessário, e quem, né, tem uma demanda pontual aí, quer emitir os seus primeiros tokens para, enfim, fazer testar o mercado, né, faz uma contratação avulsa e já pode ver isso operando imediatamente. Muito bom. Tem mais uma aqui. Enquanto tiver pergunta, a gente segue a live, viu? Já passamos do tempo aqui, mas o nosso limite é o interesse do pessoal, né? Andrei, obrigado pela participação. Andrei é um amigo, um parceiro aí que a gente já discutiu muito aí sobre tokenização e sobre blockchain. Então, obrigado pela tua participação. A pergunta dele é a seguinte, né? A respeito de infraestrutura tecnológica e solução técnica, qual a atuação da plataforma no que diz respeito à estruturação das emissões? Quem é o responsável pelo compliance? Tá? E, André, acho que tu pega essa pergunta para tocar e a gente te ajuda aqui se sobrar alguma coisa para nós, tá? Uhum. Se eu entendi bem, Andrei, tu te refere à infraestrutura onde está rodando o Oken, né? Bom, na verdade, é muito simples de responder isso, né? A gente tem o website é um client, ou seja, é uma aplicação cliente da blockchain diretamente. Então, tem algumas informações muito simples que a gente grava numa infraestrutura de database própria, né? Mas, basicamente, tudo que acontece, as transações, as informações, a fonte única e primeira de verdade é a blockchain. Então, se a gente for falar de compliance, a gente está falando da rede de mais de 10 mil nós minerando e validando as transações da Ethereum, né? E aí a blockchain, ela fala por si só, né? O website, ele está rodando numa infraestrutura de Firebase, que por baixo é uma infraestrutura de Google Cloud, mas ele é realmente muito simples, a gente poderia botar em uma infra de Azure, uma infra de AWS, sem prejuízo de nenhum dado, porque os dados todos estão gravados na blockchain. E como as credenciais, né, a chave privada da carteira de quem faz a autorização, ela não é gravada nem administrada pelo Oken, a gente poderia simplesmente desligar ele, ligar em outro lugar e continuar funcionando, porque se eu tiver a minha carteira, por exemplo, do MetaMask, que é o que a gente usa para autorizar e assinar as transações, se eu tiver ela no browser, não importa onde eu acessar, eu vou ter acesso, eu vou ter possibilidade de transacionar com os meus tokens, né? Por quê? A única coisa que o Oken faz ele prepara a transação, ele exibe as informações, prepara a transação e entrega para o MetaMask assinar, e o MetaMask manda para a blockchain.
Então, do ponto de vista de estrutura, é 90% a própria Ethereum, blockchain, a rede Ethereum, e 10% um website que é só um client até bem passivo, né? No que diz de geração de informações e transações. Não sei se isso responde à pergunta. E aí, André, assim, saindo do lado técnico, né, óbvio que tem que haver, na nossa sugestão, a gente sempre recomenda isso, né, que quem vai fazer um modelo de negócio baseado em tokenização se preocupe com a questão auditoria e compliance de emissão dos tokens, né, que não é um processo técnico, né, e eventualmente algumas empresas podem contratar uma entidade terceirizada para auditar essa emissão e certificar que aqueles tokens que estão sendo emitidos representam de fato e existem lá os seus respectivos ativos no mundo real, né, para evitar que exista lá na frente um problema de compliance, enfim, isso a gente viu acontecer em dezenas, né, no mundo das criptomoedas, né, quer dizer, assim, os projetos que são frágeis e não estão bem sustentados. Então, saindo do lado técnico, né, tem essa questão de compliance do lado de business, né, que é tão importante quanto, e sem isso o projeto não fica em pé. Né? É, muito importante. Bueno, deixa eu dar mais uns recadinhos aqui, gente, se tiver mais alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Deixa eu apresentar mais duas coisas rápidas aqui. Primeiro no nosso site, né, no site da One tem material para download, né, sobre o Woken, sobre outras plataformas e outras perspectivas nossas, né, então tá disponível lá, todo o material tá disponível gratuito lá para utilizar. E eu quero fazer um agradecimento especial para o Ecolab, né, nós somos um membro, né, cofundador do Ecolab, que é esse instituto de blockchain que foi, no ano passado, inaugurado, instituído aqui no Sul, mas não é o Instituto do Sul, é o Instituto do Mundo, né? E tem o propósito de gerar conhecimento e se tornar um hub de negócios, né, em blockchain. As gurias do marketing do Ecolab ajudando na divulgação dessa live, então obrigado pela participação, pelo apoio na divulgação. E facilmente vocês podem conectar com a 1%, seja direto pelos nossos meios de contato ou até pelo Ecolab aqui, vocês ficam bem à disposição. O Fausto também colocou o e-mail aqui no chat, né, para que a gente fique disponível para contato com o pessoal. Tá? Eu vou encaminhando aqui o meu agradecimento final, né, André e Fausto, pela participação. A gente está fechando 1h20 de live, né, 20 minutos, 33% a mais do que o tempo previsto, e isso graças a essa participação da audiência, né, as ótimas perguntas que surgiram. Acho que esse material riquíssimo aqui, que de uma forma perene agora vai ficar registrado lá para quem puder e quiser compartilhar e acessar depois. André, obrigado pela demo, né, eu cada vez que te escuto falar sobre o Woken, fico mais impressionado com o quanto o teu domínio do Woken. E Fausto é meu mestre aqui quando eu falo de blockchain, e é o cara que eu admiro pra caramba. Obrigado pela tua gentileza de sempre querer ajudar nessas lives aqui. A gente já tem mais uma marcada em maio, eu e o Fausto, que vai ser pelo Ecolab, né, no dia 17 de maio. Então, também vamos falar de tokenização, né, pelo Ecolab. E eu acho que depois dessa aqui a gente deve reeditar essa aqui e eventualmente trazer outras lives para falar de real estate, para falar de mercado do agronegócio, que é uma temática que a gente gosta bastante, e quem sabe uma também para falar especificamente sobre educação, que eu acho que seria bem oportuno. Tá? Então, meu obrigado, passo a bola para vocês aí, André, fazer a tua saudação final aí. Maravilha, pessoal, realmente é um prazer estar aqui falando de blockchain, que é uma coisa que a gente é apaixonado. Agradeço a todo mundo que está aí participando conosco, as perguntas super pertinentes, né, que nos ajudam a explorar os aspectos, né, da blockchain, da aplicação. Fica aí o convite para conhecer o Woken, a gente fez ele com muito carinho, é uma plataforma que está em constante desenvolvimento e atualização. Em breve nós vamos ter novidades para mostrar para vocês, né, e fico feliz que a gente possa falar sobre isso e talvez daqui a 10, 20 anos a gente olhe para trás e diga, nossa, a gente estava prevendo o futuro, ou nossa, não era nada a ver com o que a gente estava pensando, mas eu tenho certeza que a blockchain vai ter um papel fundamental nessa mudança, né, e espero que
a gente consiga chegar num sistema em que seja mais fácil de transacionar, de investir e gastar menos com toda essa fricção, né, nessas perdas de eficiência, que nem o Fausto falou, né, e estamos à disposição aí, caso vocês queiram conversar mais, vai entrar em detalhes. Mas, pessoal, muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês e tomem bastante cuidado com essa, né, com essa pandemia que está por aí, mas aos poucos a gente vai enfrentando e vencendo cada uma dessas etapas. Bom, gente, eu também deixo meu agradecimento aqui a vocês, foi fantástica a interação com vocês aqui, as perguntas extremamente pertinentes, dá para ver que o público muito qualificado, a audiência, então eu agradeço a cada um pela companhia aqui, fica os nossos contatos, né, a gente está aí em todas as redes, pode nos achar no LinkedIn também, redes sociais, para a gente seguir esse papo, como eu disse, está só começando agora. E eu costumo sempre definir a 1% como um coletivo, né, que trabalha o tema blockchain, porque de fato é um grupo de pessoas que resolveu trabalhar esse tema junto, né, então a gente procura no máximo possível se conectar com outras pessoas e abrir espaços de conversa como esse, muito mais do que nos posicionarmos como os donos da verdade, a gente é muito mais quer construir, aprender junto com vocês e fazer negócio, que é bom para todo mundo, então a gente gosta bastante de trabalhar nesse formato, e agradece pelo fato de estar com vários parceiros conectados aqui. Quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar com a gente em nenhum projeto, fica o convite conhecer um pouco mais a One, que a gente gosta de trabalhar nesse formato, desenvolvendo coisa nova em conjunto com pessoas criativas e inovadoras. Então, deixo um abraço em cada um que ficou conosco aí até o final, e quem está assistindo a gravação também, fica o agradecimento e o convite para a gente seguir nessa interação. Então, um abraço a todos aí e boa noite. Pessoal, boa noite. Encerrando a live, obrigado pela participação de todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.